Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso projeto, agora vamos colocar algumas telas no nosso projeto. A primeira configuração que vamos fazer antes de começar as telas será configurar o botão sair para encerrar o nosso programa. Tá? Então, para fazer isso, basta que clicamos sobre o item de menu sair, botão direito, eventos, Action Perform. E aí basta configurarmos a função para sair do programa. A função para sair é system.exit e colocamos um valor 0. Feito isso, o programa já é encerrado quando clicarmos no botão sair. Vamos salvar o projeto e testar somente a tela do principal. Shift F6. Assim, quando clicarmos no botão sair, o programa é encerrado. Voltando ao projeto, agora vamos ter que desenhar as telas para fazer as outras funções do nosso sistema. Vamos começar com a tela que vai fazer o cálculo da soma. Para fazer o cálculo da soma, precisamos ter uma tela onde vamos inserir os dados de dois números e quando clicarmos no botão somar, esses dois números vão ser enviados para uma outra classe responsável por fazer todos os cálculos aritméticos. Ou seja, precisaremos ter uma tela para abrir a área de somar e uma classe que será responsável por fazer os cálculos. Vamos começar pela tela que vai fazer os cálculos para somar. Para isso, clicamos no pacote Telas, botão direito sobre o pacote, Novo. Antes de fazer isso, precisamos colocar um componente que será responsável por fazer todas as telas abrirem dentro desta área aqui, tá? Então vamos tirar essa label que está aqui, apertando Delete e aumentando um pouquinho mais essa área para que possamos trabalhar um pouquinho com mais tranquilidade. Nessa área vamos colocar um outro componente chamado de painel da área de trabalho. Ele fica localizado dentro da paleta Containers e é esse daqui, o painel da área de trabalho. Arrastamos ele para dentro da nossa área e redimensionamos ele para um tamanho adequado. Esse painel será o responsável por carregar as outras telas do nosso sistema. Para facilitar a nossa programação, vamos alterar o nome de variável desse componente para painel. Para isso, basta clicar com o botão direito, alterar o nome da variável e alteramos esse nome que aparece aqui, para painel. Já está com o nome alterado. Isso facilita bastante na hora que formos programar para que a gente informe para o Java que as telas serão abertas dentro dessa área e não fora dessa janela. Agora podemos começar a criação das nossas telas. Para isso, vamos no pacote Telas, botão direito, Novo, e vamos escolher uma classe do Java responsável por criar painéis, frames internos. Ela não está aparecendo aqui. Para que possamos encontrá-la, vamos clicar em Outros. E quando o painel de categorias for aberto, nós vamos escolher os componentes Forms, GUI, Swing. Dentro dessa categoria Forms, GUI, Swing, vamos escolher esse componente chamado Form J Internal Frame. Clicar em Próximo e vamos dar o nome de tela somar. Essa tela vai ser responsável por pegar dois números e fazer a soma. Finalizar.
Percebam que essa nova tela que acabamos de criar, ela não tem o botãozinho de play, pois ela não possui uma classe principal, ela depende de outras classes para poder existir. Agora vamos configurar a nossa tela. Primeiro vamos colocar uma label para indicar que esse vai ser o painel para somar. Tela de somar. Vamos adicionar duas labels para indicar ao usuário que precisamos digitar dois números. A primeira label se chamará número 1 e a segunda label se chamará número 2. Na frente dessas labels vamos adicionar um campo de texto para que o usuário possa digitar esses números. Vamos apagar o texto que aparece dentro, redimensionar o campo e alterar o nome dessa variável para txt n1, responsável por pegar o número 1. Fazemos o mesmo processo para o número 2, um campo de texto, editamos o texto que está dentro da caixa, apagando, e na sequência alterando o nome da variável para txt n2. Agora vamos inserir um botão que será o responsável por fazer toda a ação desse formulário, desse JFrame. Alteramos o texto para somar e já aproveitamos para alterar também o nome da variável desse botão. Se chamará btn somar. Assim que digitarmos o número 1 e o número 2 e clicarmos em somar, obteremos o resultado dentro de uma outra label que ficará aqui abaixo. Para isso, arrastamos um componente label, alteramos o texto para resultado, e como esse componente será o responsável por receber esse resultado, ele precisa ter um nome de variável. Para isso, vamos alterar o nome de variável dele para lbl resultado. Pronto, já temos todos os componentes necessários nessa tela. Só que para efetuar os cálculos, vamos transportar os números digitados aqui para uma classe que será responsável por realizar essas operações. Para isso, vamos em telas e criamos uma nova classe Java. Essa classe será responsável por fazer todos os cálculos que forem solicitados no nosso programa. Vou chamar essa classe como cálculos e finalizar. Dentro de cálculos, podemos começar direto criando os métodos que vão receber os valores das variáveis, efetuar o cálculo e retornar com o resultado. Vamos criar um método público que vai ter um retorno do tipo double e vai se chamar somar. Esse método ele vai receber dois parâmetros, o número 1 e o número 2, que são do tipo double também. Double n1, double n2. Esse método não vai fazer nada além de pegar o n1 e o n2, somar e devolver esse valor como um retorno. Então já podemos colocar return e qual a operação que gostaríamos de fazer com os dois números, n1 mais n2, ponto e vírgula. Para fazer as operações de subtrair, multiplicar e dividir, basta que copiamos esse método e alteramos o nome e a operação que será executada. Como exemplo, vou fazer somente a operação soma para vocês verem como é que fica. A classe cálculos já está pronta. Podemos voltar agora para a tela de somar. Com a classe
de cálculos pronta, podemos pegar os dois números e, quando clicar no botão somar, enviar esses números para a classe cálculos, chamando o método somar, para que os números sejam somados e seja retornado o valor para essa tela. Para fazer isso, clicamos com o botão direito sobre o botão somar, eventos, action, action perform. Quando a janela de códigos abrir, a primeira ação que devemos fazer será de pegar o valor desses dois números que foram digitados na caixa de texto. Vamos criar duas variáveis do tipo double, que será número 1, e ela vai receber o valor que foi digitado na caixinha de texto. Para pegar o valor da caixinha de texto, basta que colocamos o nome da variável, txtn1.get text, ponto e vírgula. Observe que há um problema. Ele informa que os tipos são incompatíveis, não é possível converter para um tipo double. Informamos que o número a ser recebido vai ser do tipo double, porém, tudo que é digitado dentro da caixa de texto é do tipo string. Para isso, basta que a gente converta o que foi recebido na caixinha de texto para um tipo double. Podemos usar o conversor parser. Double.parser double e colocamos a caixinha de texto dentro do conversor. Ok, então fizemos uma conversão do que foi digitado numa caixinha de texto para um tipo double e atribuímos esse valor para o número 1. Para o número 2, o processo é idêntico, mudando apenas o nome da variável. Com os valores em mão, agora podemos chamar a classe responsável por fazer essas operações. A classe responsável por fazer as operações aritméticas é a classe cálculos. Então vamos criar uma nova instância da classe cálculos e vamos chamar ela de somar, esse objeto que vai ser criado a partir dessa classe. Ok, agora temos um objeto somar criado a partir da classe cálculos. Agora precisamos atribuir passar esses dois valores para o método somar. Chamamos o objeto somar e acessamos o método somar dentro da classe cálculos. 2 cliques. O método somar precisa de dois parâmetros para ser executado. O número 1, que será passado como o primeiro parâmetro, e o número 2, que será passado como um segundo parâmetro. Mas, apesar dos números serem passados, foi feito o cálculo e o retorno foi devolvido para a nossa tela, precisamos setar aquela label que colocamos na tela de somar, essa daqui, para que ela receba esse resultado. Então, a nossa label resultado, LBL resultado, ela deve ser setada, set text. Podemos colocar um texto, o resultado da soma é, e concatenar com o retorno da nossa classe, que é esse daqui.
Podemos tirar esse ponto e vírgula. Assim, a label resultado será setada com esse texto que aparece na frente, mais o retorno da classe que foi invocada pelo método somar. Agora podemos testar nosso programa. Vou testar desde o começo para ver se não tem nenhum erro. Vamos clicar no botão play. A primeira classe a ser chamada será a classe de login. Admin 1, 2, 3, 4. Botão entrar. Será exibida uma mensagem de boas-vindas. Ok. O painel principal é aberto. E quando clicarmos no item somar, o que faltou agora para nós é indicarmos para o Java que a tela somar tem que ser aberta na tela, no nosso painel que colocamos aqui no nosso programa. Vamos acertar esse probleminha. Clicamos no botão sair para encerrar o programa. Voltamos ao projeto da tela principal. Abrimos a parte de cálculos. O que faltou para nós foi que quando clicarmos em somar, queremos que a tela de somar seja aberta nesse nosso painel. Para isso, basta clicar com o botão direito sobre o subitem de menu somar, eventos, action, action perform. Sobre o código do botão que vai abrir a classe somar, precisamos fazer uma instância da tela que vai ser aberta. A tela que queremos que abra sobre o painel é a tela somar. Então vamos criar uma nova instância dessa tela somar. Tela somar, que vai ser, vou chamar de objeto, new, tela somar. Acabamos de criar um objeto para a tela somar e agora precisamos indicar ao painel que será aberta essa tela sobre ele. Então vamos chamar o nosso objeto painel ponto e vamos adicionar a ele esse novo objeto que acabamos de criar. Objeto. O que acabamos de fazer é o seguinte: fizemos uma nova instância da tela somar chamada objeto e sobre o painel vamos adicionar esse novo objeto que foi criado. Agora precisamos deixá-lo visível para que o usuário possa acessar as informações da tela somar. Objeto ponto set visible. Colocamos o valor booleano true. Com essa instrução, ela serve para chamar diversas outras telas em todos os subitens de menu. Para cada subitem de menu que você quiser abrir uma tela nova, basta instanciar a tela que você quer abrir, dar um nome de objeto e sob o painel adicionar esse objeto que foi criado e depois deixá-lo visível ao usuário. Voltando ao nosso projeto agora, vamos salvar e clicar para executar o projeto novamente. Entrar, mensagem de boas-vindas, nossa tela está aberta e agora vamos clicar sobre o botão somar. Ok, agora a nossa tela foi aberta, digitamos um número qualquer, por exemplo 15. E aqui 5.5. Quando clicarmos em somar, ele vai mostrar o resultado da soma para nós. Para terminar o nosso arquivo, seria bem interessante que pudéssemos colocar um botão para fechar essa tela que foi aberta para podermos acessar o restante dos nossos menus.
Vamos alterar o projeto. Vou clicar em fechar. Para isso, basta que a gente abra a tela somar, clicar em propriedades e dentro de propriedades vamos selecionar a propriedade Closable. Essa propriedade faz com que apareça o botãozinho de fechar do lado direito. Podemos colocar um title, tela de somar e fechar. Testando novamente. Admin 1, 2, 3, 4, entrar, bem-vindo. Quando clicamos em cálculos e somar, nossa tela de testes está pronta e temos o botãozinho de fechar. Quando clicamos em somar, o resultado é mostrado na tela e temos o botãozinho de fechar. Dentro do menu arquivo temos o botão sair e encerramos o programa. É isso aí, até mais gente, tchau, tchau.